Saudações, pessoas livres. Tudo bem, pessoal? Eu hoje venho aqui para a nossa leitura do Lyotard, Jean-François Lyotard, Por que Filosofar? É uma leitura que me parece que eu fiquei fugindo, esses dias todos que eu não retornei à leitura do livro. Nós iniciamos com a apresentação do livro e depois disso eu não voltei ao livro. E esse não voltar é algo muito semelhante ao que acontece nesse início de leitura do livro. Estamos aqui iniciando o primeiro capítulo, aliás, a primeira parte, Por que Filosofar, com o capítulo Por que Desejar. E o Lyotard começa esse capítulo dizendo que o desejo de quem lida com filosofia, ou com quem tenta experimentar a filosofia, ou quem deseja começar a entender o que é filosofia, é justamente a pergunta: o que é filosofia? E aí ele brinca com isso, dizendo que a gente normalmente foge, fica perguntando onde ela está, qual é ela, e a gente acaba deixando a filosofia de lado. E aí ele diz que essa falta de filosofia, ele diz até assim, a filosofia falta a si mesma, ela está em desordem, partimos em busca dela a partir do zero, não cessamos de esquecê-la, de esquecer seu lugar. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu, nesses dias de eu não ter voltado ao livro do Lyotard. Eu esqueci a filosofia, eu deixei ela faltar. E isso, o Lyotard chama de ato falho, aos moldes de Sigmund Freud. E esse faltar à filosofia, esse não desejar a filosofia continuamente, provoca na nossa vida, uma descontinuidade do ato de filosofar. Ou seja, se nós não colocamos a filosofia continuamente no nosso cotidiano, nós não exercemos a filosofia. Muito semelhante a alguns vídeos atrás, quando eu falei da meditação. Se nós não meditamos continuamente, os efeitos que a meditação pode produzir na nossa mente, no nosso corpo, eles não fluem, eles não acontecem. A mesma coisa com a filosofia. Se nós não praticamos a filosofia cotidianamente, os seus efeitos também são retardados para a nossa vida. E aí o Lyotard, eu não vou adentrar muito hoje, mas o Lyotard traz nesse momento da leitura de hoje que esse porquê filosofar, essa contínua indagação nossa sobre por que filosofar, ela é necessária justamente porque a gente não pode deixar que essa possibilidade da ausência da filosofia se torne um contínuo, se torne um modo contínuo na nossa vida de viver. Principalmente se nós desejamos a filosofia junto conosco. Mas aí ele diz: para a maioria das pessoas, para a maioria de vocês, a filosofia está ausente de suas preocupações, de seus estudos, de sua vida. Então, não dá para a gente dizer, como às vezes quando a gente inicia esses estudos de filosofia, que nós já vivemos a filosofia, a filosofia faz parte da nossa vida. Não. Como diz o Lyotard, a filosofia está continuamente ausente da nossa vida. Ela não está na nossa vida. Muito provavelmente, quando a gente está no ensino médio, por exemplo, nós aprendemos que a filosofia faz parte da nossa vida.
Isso é um engano. Né? O que normalmente acontece é a ausência da filosofia. E aí ele continua. E para o próprio filósofo, se ela tem o tempo todo necessidade de ser lembrada, restabelecida, é porque ela se perde, porque ela lhe escapa de entre os dedos, porque ela submerge. Então, por que filosofar em vez de não filosofar? Né? Essa escapatória contínua da filosofia é a sua normalidade. Né? É a sua normalidade porque ela toca nas questões que são fulcrais, que são essenciais, que são caras para a nossa vida. E aí ele diz, o advérbio interrogativo por quê designa, ao menos pela palavra por, do qual é formado, uma quantidade de nuances de complemento ou de atributo. Mas essas nuances se precipitam todas no mesmo buraco, o buraco perfurado pelo valor interrogativo do advérbio. Esse valor dota a coisa questionada de uma posição assustadora. Ela poderia não ser o que é, ou simplesmente não ser. Por quê? Carrega em si o aniquilamento daquilo que ele questiona. Nessa pergunta, são admitidas conjuntamente a presença real da coisa interrogada. Tomamos a filosofia como um fato, uma realidade, e sua ausência possível tem-se ao mesmo tempo a vida e a morte da filosofia. Nós a temos e não a temos. Então, continuamente, nessa ausência da filosofia, né, como diz o Lyotard, nós matamos e vivemos a filosofia. E tendo ela essa morte-vida contínua, é que nos dá a possibilidade de sempre tornarmos ela diferente em nossas vidas. Então esse é o início, né, dessa discussão que o Lyotard vai fazer ao longo do livro sobre do porquê filosofar. Né? E uma marca que a gente precisa deixar conosco nessa leitura de hoje é: a filosofia sempre se ausenta entre nós. Mesmo nós que dizemos que estudamos filosofia, muitas vezes, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso cotidiano, ao longo do nosso dia, nós não estamos fazendo uso da filosofia para lidar com a vida, para lidar com as coisas. Mas nós estamos agindo com o senso comum. Estamos agindo com aquilo que nos foi dado socialmente, familiarmente, educativamente, e que não são filosofia. O que vai fazer com que nós tenhamos a filosofia no nosso cotidiano é a sua prática contínua, que se dá, né? E aí eu vou antecipar uma coisa, né? Antecipar o que nós não lemos hoje, que se dá na leitura. É por isso que nós não podemos esquecer a leitura em momento algum. Só ela pode nos trazer, talvez, a possibilidade de não deixar a filosofia escapar. Fiquemos com a leitura de hoje por aqui, né, para irmos, como eu disse, vagarosamente, passo a passo, sem pressa, para se entender por que filosofar. Forte abraço, pessoas livres, nos vemos na próxima leitura. Tchau!